Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EFI Sem Complicação. Meu nome é Renata Oliveira e no decorrer desse semestre nós iremos trabalhar com a disciplina de Fisiologia do Exercício 2. E se você gostar desse vídeo, deixe seu like, ative o sininho de notificação e, se possível, deixe seus comentários com as dúvidas e sugestões e compartilhe esse vídeo. Inicialmente, a gente vai falar um pouquinho sobre a avaliação funcional, alguns conceitos e termos importantes aí no decorrer da disciplina. Então, a avaliação funcional, ela é um importante fator para a determinação da capacidade aeróbica e também para a detecção da magnitude de algum comprometimento de uma deficiência cardíaca. Então, ela é um item super importante nesse quesito. Ela representa a mensuração e interpretação da capacidade de mobilização metabólica, vindo aí, né, da bioenergética, lembrando aí desse conceito em Fisiologia do Exercício 1, e a partir do resultado obtido de um protocolo de um teste específico. Uma boa aptidão cardiorrespiratória, ela é fundamental para os humanos, tanto em relação à saúde quanto em relação ao desempenho esportivo. E altos níveis de aptidão cardiorrespiratória estão associados com risco reduzido de morte por doenças cardiovasculares. Então, potência aeróbica máxima, o que é isso, né? Ela é medida pelo consumo máximo de oxigênio, que é o famoso VO2 máximo, e se refere ao limite máximo ou à proporção máxima na qual o oxigênio pode ser absorvido, transportado e utilizado pelo corpo durante o exercício. Então, é uma variável aí que a gente vai ver muito no decorrer da disciplina de Fisiologia do Exercício 2. Os testes para a medida da resistência aeróbica, eles podem ser realizados de duas formas. Nós temos a medida direta, onde o consumo de oxigênio ele é medido de forma direta, e nós temos as medidas indiretas, onde o consumo de oxigênio ele é calculado em função da frequência cardíaca, ou da distância percorrida, ou da resistência do ergômetro. Então, por meio de nomogramas e fórmulas de regressão que foram desenvolvidas a partir da medida direta. Então, no decorrer aí da disciplina, a gente vai ver diversas fórmulas para cálculo desse VO2 máximo. Então, sendo aí uma medida indireta. Qual o objetivo dessa avaliação cardiorrespiratória? É identificar a capacidade aeróbica máxima do indivíduo, para avaliação da aptidão física relacionada à saúde, possibilita também a correta precisão de exercícios físicos. Também é possível com ela a comparação com avaliações futuras, a avaliação do risco cardiovascular do indivíduo, avaliar também o grau de dor precordial, aquele dor no peito, avaliar a resposta pressórica e cronotrópica ao exercício, da pressão arterial, da frequência cardíaca. E por fim, aí, a avaliação do eletrocardiograma em esforço, né? Sendo esse último não tão habitual aí na educação física. É importante a gente pensar nas características gerais dos protocolos de avaliação. Então, a escolha de um determinado teste vai ser necessariamente com a orientação dos seguintes fatores. Quais são eles? Qual o objetivo do teste é importante? Qual a população que você vai avaliar? E qual a disponibilidade de material que você tem? Porque às vezes você quer realizar um determinado teste muito robusto, que tem muitos materiais, mas você não tem esse material necessário. E quais os fatores que estão envolvidos em um teste? Então, a forma de operacionalização dele, como por exemplo, o grau de utilização de recursos materiais durante a realização de um teste vai indicar seu nível de complexidade. Então, quanto mais recursos materiais você tiver que usar, mais complexo é essa avaliação. Também, a fonte energética. Então, dependendo do teste, é possível você avaliar as diferentes fontes energéticas existentes, né? Por exemplo, metabolismo aeróbico ou anaeróbico, então tem que pensar nesse quesito da fonte energética também.
A demanda metabólica, um teste ergométrico para avaliação da capacidade aeróbica, ele pode impor uma demanda metabólica máxima, que é aquele teste que te leva ao seu máximo, ou submáxima, que é aquele teste mais tranquilo. Também temos que pensar na duração total do teste. Um teste para mensurar o VO2 máximo, ele deve ficar com uma faixa aí de tempo ideal entre 7 e 15 minutos. Aí é o teste, o tempo ideal desse teste. O tipo de carga, outra questão, né? Então, a forma de aplicação da carga durante a realização de um teste, ela pode ser de uma forma única, que você coloca a carga e deixa o indivíduo lá, ou variada, que você vai incrementando, aumentando essa carga no decorrer do teste. Também tem que pensar no tempo de duração dos estágios, então dependendo do tempo de duração de um estágio, é possível o aparecimento do steady state. O que é isso? A estabilização da frequência cardíaca. Então, existem testes que o estágio, por exemplo, são de 3 minutos, a cada 3 minutos você aumenta a carga, então é possível, antes desses 3 minutos, você ver a estabilização dessa frequência cardíaca. Existência de pausas. Então, os procedimentos de execução dos testes, eles podem ser divididos em 2 grupos. Teste contínuo e teste descontínuo, que tem uma pausa aí no decorrer do teste. E aí eu pergunto para vocês, qual o melhor teste, né? Na verdade, a gente tem que pensar também qual o público que você tem, né? Às vezes o teste ele é ideal para um público, mas não é para outro. Então, um exame criterioso sobre qual protocolo deve ser empregado em cada circunstância, né? Então, em cada público, em cada momento. Então, existem testes de campo, eles são mais simples, né? Então, você precisa, na verdade, de uma pista para realização e com um ergômetro, que pode ser um ergômetro mais simples, como o banco, até uma esteira. Então, vai depender também do material que você tem. Também sempre tem que pensar, quando vai escolher um teste, se o teste tem uma validade boa, então ele é válido, ele tem uma confiabilidade, uma objetividade boa. Então, sempre que eu vou pensar no teste, eu tenho que pensar nesses quesitos, além da população que eu estou empregando. Então, inicialmente, a gente tem que saber que existem fórmulas estimativas para calcular a frequência cardíaca máxima. Então, a gente sabe que a frequência cardíaca máxima ela é finita, então ela tem um valor máximo ali, né? E ela é limitada principalmente pela capacidade elétrica do coração. Além de ter uma relação inversa com a idade, ou seja, à medida que eu aumento a idade, a minha frequência cardíaca máxima diminui. Então, olha aqui, eu trago para vocês algumas fórmulas estimativas. Nós temos aqui a frequência cardíaca máxima pela fórmula do Tanaka, que a gente vai utilizar bastante ao longo da disciplina, né? Que é 208,75 menos 0,73 vezes a idade. Mas existem outras fórmulas estimativas, né? Então, para indivíduo destreinado, treinado. Outra fórmula muito conhecida é essa 220 menos a idade. E então, existem diferentes fórmulas. Você tem que usar aquela fórmula que que tem uma validade maior para o público que você vai usar. Então, eu deixei destacado aqui a do Tanaka, que é o que a gente vai usar ao longo da disciplina. O que eu espero de comportamento ao final de um teste máximo? Então, suponhamos que você está fazendo um teste máximo. O que você espera de comportamento da frequência cardíaca? Eu espero que a frequência cardíaca ela fica numa variação de mais ou menos 8 BPM em relação àquela fórmula que eu usei para calcular a frequência cardíaca máxima. Então, vamos supor, se o indivíduo, o cálculo da frequência cardíaca máxima dele deu 190, eu espero que no final de um teste máximo, a frequência dele fique entre 182 até 198, com essa variação de mais ou menos 8. E qual o comportamento que eu espero durante a recuperação? Eu espero uma redução de 12 BPM em 2 minutos, é o mínimo, e eu devo acompanhar a frequência cardíaca até ela chegar a 120 BPM, que é a normalidade ali de novo. Aí a gente entra num ponto legal aqui da disciplina, que é as unidades metabólicas. Então, eu consigo fazer diferentes cálculos ao longo aí da disciplina. Para me avaliar, interpretar uma avaliação funcional, é preciso uma familiarização com essas variáveis metabólicas.
Então, alguns parâmetros, eles são importantes. Quais são eles? O VO2 máximo, né? Que o teste ele vai te dar esse VO2 máximo. O MET, que se chama, né, equivalente metabólico, a gente vai ver, e a quilocaloria consumida. Então, o que é o VO2 máximo? É a quantidade de oxigênio que o indivíduo ele consegue captar do ar alveolar, transportar aos tecidos pelo sistema cardiovascular dele e utilizar a nível celular na unidade de tempo. O resultado final de uma avaliação funcional, então, ela sempre apresenta um VO2 máximo e ele tem duas formas específicas, em litros por minuto ou em mililitros quilogramas por minuto, sendo que esse último, a inclusão aí do fator de peso corporal, permite comparar a potência aeróbica entre pessoas de tamanhos diferentes. E eu consigo, ao mesmo tempo, gente, transformar uma variável na outra. Então, por exemplo, se eu quero transformar, eu tenho o VO2 máximo do indivíduo em mililitros quilograma por minuto. E eu quero transformar ele em litros por minuto. Utilizando essa fórmula, eu consigo fazer isso, tá? Então, eu tenho que pegar o peso do indivíduo vezes o VO2 dele em mililitros e dividir por 100. Então, um exemplo aqui, eu trouxe um exemplo de um avaliado que ele pesa 70 quilos e o VO2 dele em mililitros foi de 35, aí você consegue achar em litros. Então, qual vai ser o VO2 dele em litros? Então, o VO2 dele em litros é 2,45 litros por minuto. Uma coisa importante para você ter ciência é que o VO2 máximo em mililitros geralmente é uma variável grande e o VO2 máximo em litros geralmente dá um valor pequenininho. Agora, eu tenho outra situação. Eu tenho um VO2 máximo em litros, eu obtive no teste esse VO2 em litros e eu quero transformar ele em mililitros. O que eu tenho que fazer? Pego 1.000 vezes o VO2 em litros dividido pelo peso. Então, eu trouxe um exemplo aqui. Imagina que você tem um avaliado de 70 quilos e ele teve um VO2 de 3,5 litros. Qual vai ser o VO2 dele em mililitros? Então, se você fizer o cálculo, você vai descobrir que o VO2 dele em mililitros é 50 mililitros quilograma por minuto a menos 1. Outra variável importante aqui é o MET, que é o equivalente metabólico. Ele representa o consumo de oxigênio de uma pessoa em repouso e é uma medida utilizada para avaliar o gasto energético. O que a gente tem que lembrar? Que um MET ele equivale a 3,5 mililitros quilograma por minuto a menos 1. E quanto maior o consumo de oxigênio, maior a quantidade de trabalho aeróbico que o indivíduo ele pode realizar. Então, esse MET ele equivale a energia suficiente para o indivíduo se manter em repouso. Então, quando a gente exprime o gasto de energia em METs, representa o número de vezes pelo qual aquele metabolismo de repouso foi multiplicado durante a atividade. É utilizado aí como um método para indicar e comparar a intensidade absoluta e o gasto energético de diferentes atividades físicas. Então, esse equivalente metabólico, ele traz esse gasto energético da pessoa em diferentes atividades. Então, vocês vão ver muito ele aí no decorrer da sua vida profissional. Então, o que eu tenho que lembrar? Que se um MET é 3,5 mililitros quilograma por minuto, que é a mesma variável do VO2 em mililitros. Aí eu consigo transformar isso. Então, um exemplo aqui, ó. Quantos METs representam um VO2 máximo de 45,5 mililitros quilograma por minuto a menos 1? É muito fácil fazer isso. Você pega esse 45,5 e divide por 3,5. Você consegue achar quantos METs representa esse VO2 máximo. Então, no nosso exemplo aqui, esse VO2 máximo, né, representa 13 METs, porque eu dividi 45,5 por 3,5. Então, eu consigo fazer essa alteração, né, justamente pelo MET, ele ter relação com VO2 em mililitros. E por fim, aqui, a quilocaloria. O que ela é? Ela é a quantidade de energia gasta em uma determinada atividade. Tem relação com o VO2 já em litros. Olha que interessante.
O MET, ele tinha relação com VO2 em mililitros, agora nós temos em litros. Então, por quê? 1 litro por minuto a menos 1 de VO2 é igual a 5 quilocalorias. Se tem essa relação, mais uma coisa que eu consigo fazer um cálculo e transformar. Um exemplo aqui, ó. O VO2 máximo da pessoa foi de 3 litros por minuto. Aí eu posso, por exemplo, perguntar para vocês qual a capacidade máxima desse indivíduo em quilocaloria. Então, por exemplo, é só você fazer regrinha de 3. Se 1 litro por minuto equivale a 5 quilocaloria, quanto que equivale 3 litros por minuto? É só fazer 3 vezes 5, que você vai chegar aí a 15 quilocalorias. Então, é muito simples fazer essa conversão. Essas foram as referências utilizadas para montar essa aula. E eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês nessa videoaula. Vejo vocês na próxima. Qualquer dúvida é só mandar mensagem. Muito obrigada!